Tudo bem? Nós vamos conversar agora sobre esse fenômeno mostrado nessa fotografia que você tem aí. Então vamos descrever o que a gente está vendo aqui. Temos umas moedas dentro de uma vasilha com água, mas o destaque mesmo é para esse canudo de refresco apoiado nessa régua com esse suporte aqui. Observe que esse canudo ele tem duas partes, né? Uma parte emersa para fora da água, ou seja, na verdade está no ar, que está numa direção, e uma parte imersa, ou seja, para dentro da água, que está numa outra direção. Eu juro para vocês que esse canudo não está dobrado, tá? E se você olhar, você vai perceber que inclusive a espessura do canudo mudou. Isso aqui é uma característica de um importante fenômeno que a gente começa a estudar agora, que é a refração da luz, tá? Refração da luz. Então vamos falar a respeito disso? Vamos lá. Olha só, aqui a gente tem uma fotografia novamente de um experimento a respeito da refração da luz. Temos aqui um laser, né? E aqui a gente tem o que a gente chama de semicilindro, e esse semicilindro é feito de acrílico. Então, na verdade, nós podemos considerar que a luz do laser que está vindo nessa direção, está atravessando o acrílico, ela está mudando de meio. Se eu passar uma linha aqui separando essa superfície, então nós podemos dizer que aqui em cima nós temos, deixa eu mudar a cor da caneta, nós temos aqui o ar, né, que é o meio externo ao cilindro de acrílico, e aqui nós temos o acrílico, que é o meio interno. Portanto, a luz ela mudou de meio. Observe que além da mudança de meio, nós temos outras coisas que a gente pode considerar. Por exemplo, se a gente adotar essa reta do 0 grau aqui como sendo aquela nossa reta normal de referência, prolongar aqui embaixo, observe que aqui eu tenho o raio incidente, que é o laser chegando, formando um ângulo de incidência com essa reta normal. E nós temos aqui agora o raio refratado, né? Aqui nós temos o raio incidente e o raio refratado. E observe que o ângulo aqui é um ângulo diferente. Vou chamar esse ângulo aqui de R', tá? R'. Por que R'? Porque aqui a gente tem inclusive o ângulo de reflexão. Dá para perceber que tem um raio refletido aqui também? Ou seja, a reflexão está acontecendo junto com a refração. Mas o nosso destaque é para a refração, ok? Então observe o seguinte, na refração nós temos duas coisas que estão acontecendo e podem ser observadas. A primeira delas é uma mudança de meio. A mudança de meio, ela vai necessariamente, então deixa eu anotar aqui, mudança de meio, ela vai necessariamente causar uma alteração de velocidade de propagação da luz. Então nós temos uma alteração de velocidade. Toda vez que ocorre refração, a luz muda de meio e então toda vez acontece alteração de velocidade. Se não houver alteração de velocidade, então a gente não diz que não houve refração, mesmo que a luz tenha passado de uma substância para outra, tá? Se ela passar de uma substância para outra e a sua velocidade continuar sendo a mesma, então não há alteração de velocidade e, portanto, não há refração. Uma outra coisa que a gente consegue observar nessa imagem é uma alteração de direção, né? Alteração de direção. Como assim alteração de direção? Isso aí é verificado pelos ângulos que a gente tem com relação ao normal. Dá para perceber aqui que o I, ângulo de incidência, ele é maior que o ângulo de refração R'. Então a gente tem uma alteração de direção, ou que a gente chama normalmente de desvio. Então a refração tem essas duas características sempre? Não, na verdade não. O que a gente tem é sempre uma mudança de meio. Isso aqui é sempre verdadeiro, mudança de meio. A alteração de direção, embora aconteça na maioria das vezes, não acontece em 100% dos casos, portanto ela não pode ser utilizada como um critério para você classificar o fenômeno como refração. Vou te explicar por quê. Você tem aqui uma superfície, por exemplo, separando os meios A dos meios A e B, o meio A do meio B. Se a luz vier nessa direção aqui, que direção que é essa? É uma direção perpendicular à superfície. A gente diz que essa incidência aqui é uma incidência normal, porque o raio de luz está vindo em cima da reta normal. Nesse caso, a luz ela passa para outro meio sem desvio. Mudou de meio, mudou a direção, mudou a velocidade da luz quando há mudança de meio, mas não há desvio e nem por isso deixa de ser refração. Então esse aqui na verdade é um caso que é uma exceção. Não há desvio, mas há refração, tá? Portanto, o que caracteriza a refração é a mudança de meio com alteração de velocidade, podendo acarretar também desvio, ok? Vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa mudança de meio e dessa alteração de velocidade? Então, se a gente está falando em alteração de velocidade da luz, exatamente de que valores a gente está falando? Então, eu vou só te dar uma informação de referência. No vácuo, onde a luz não encontra nenhuma dificuldade, nenhuma resistência à sua propagação, a velocidade da luz, que a gente representa por C, é de pouco menos de 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, uma velocidade absurda. A essa velocidade, você consegue ir e voltar na Lua em questão de segundos. Você consegue dar mais de 8 voltas em torno da Terra pela linha do Equador em apenas um segundo. É uma velocidade espantosa, absurda.
Mas quando a luz entra na água, entra num plástico, no acrílico, ela vai encontrar mais dificuldade e essa velocidade deve cair. Sem dúvida cai, mas não cai tão significativamente. Vamos supor que caia, por exemplo, para 100 mil km por segundo. Continua sendo uma velocidade extremamente grande, muito grande. Para facilitar o nosso trabalho com essa informação, a gente usa uma grandeza chamada índice de refração, que vai ser representado pela letra N. Como é definido o índice de refração? Assim, é a razão entre C e V, duas velocidades. Por exemplo, o índice de refração do meio A vai ser C, que é a velocidade da luz no vácuo, porque essa velocidade vai ser colocada aqui, porque ela é a máxima velocidade conhecida de um fenômeno natural. Então é o nosso limite de referência de velocidade. E aqui vai ser a velocidade da luz no meio A. Como isso aqui pode facilitar a nossa vida? Vou te dar um exemplo. Imagine o seguinte, você tem um certo tipo de plástico onde a velocidade da luz é de 100 mil km por segundo, que é um valor bastante razoável para um plástico. Vamos calcular o índice de refração desse plástico. O índice de refração será C sobre V, C sobre VP. Deixa eu passar uma barrinha de separação aqui, vamos fazer essa conta. Tá? Quem é C? C é 300 mil quilômetros. Deixa eu apagar, daqui a pouco eu ponho a barra. Tá? Ok. 300 mil quilômetros por segundo. E a velocidade da luz do plástico é de 100 mil quilômetros por segundo. Quando a gente faz essa conta aqui, 300 mil por 100 mil dá 3. E observe que como as unidades são iguaizinhas, elas se cancelam e o número que eu encontro é um número sem unidade, é uma grandeza que a gente chama de adimensional. Como é que eu vou entender essa informação agora? Eu vou dizer o seguinte, se o índice de refração do plástico é 3, então a velocidade da luz no plástico é 3 vezes menor do que no vácuo, ok? Isso significa que se o índice fosse 7, seria 7 vezes menor. Se o índice fosse 12, seria 12 vezes menor e assim por diante. A que conclusão importante a gente chega com essa nossa conversa? Que quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade de propagação da luz nesse meio. E o contrário também é verdade, né? Se o índice diminui, a velocidade aumenta. Isso quer dizer que o índice de refração ele é um parâmetro que caracteriza a dificuldade que a luz tem para atravessar um determinado meio. Essa dificuldade a gente chama de refringência. Isso quer dizer que um meio pode ser mais refringente ou menos refringente. O que é o meio mais refringente? Índice de refração alto, e aí velocidade da luz mais baixa. O que é o meio menos refringente? Índice de refração baixo, e aí velocidade da luz é mais alta, ok? Uma outra coisa importante é a seguinte, se a gente pegar aqui como referência o vácuo, qual é o índice de refração do vácuo? C sobre a velocidade da luz no vácuo. Só que C é a velocidade da luz no vácuo. E aqui embaixo também é a velocidade da luz no vácuo. Então eu estou dividindo 300 mil por 300 mil. Isso aqui vai dar 1. Então esse é o índice de refração do vácuo. No caso do ar, a gente considera que o índice de refração é aproximadamente 1 também, porque ele é um pouco maior do que 1, um pouco diferente de 1. Tá? E uma outra coisa importante é que, se o índice de refração é C sobre V, isso significa o seguinte, que como V é sempre uma velocidade menor do que C, que é a máxima, essa razão aqui sempre vai resultar num número maior do que 1. Tá? Então o índice de refração de qualquer meio é maior do que 1. O índice de refração do vácuo é igual a 1.